Em 1989, o Brasil estava diante de uma eleição que entraria para a história. Depois de décadas sem escolher diretamente um presidente, milhões de brasileiros voltaram às urnas para decidir quem comandaria o país. Era uma eleição marcada pela inflação, pela crise econômica, pela esperança de mudança e por uma quantidade enorme de candidatos. Entre eles estavam dois nomes que representavam forças importantes da esquerda brasileira: Luiz Inácio Lula da Silva e Leonel Brizola. De um lado estava Lula, líder sindical que havia surgido como uma das principais vozes dos trabalhadores durante as greves do ABC paulista. Ele era uma liderança relativamente nova na política nacional e comandava o Partido dos Trabalhadores, o PT. Do outro lado estava Leonel Brizola, um dos políticos mais experientes do país, com décadas de carreira e passagens pelos governos do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Brizola carregava uma história política que começava muito antes da chegada de Lula à cena nacional. Era conhecido por seus discursos fortes, por sua defesa do nacionalismo e por sua atuação histórica na esquerda brasileira. Para muitos de seus apoiadores, ele tinha experiência suficiente para chegar à presidência. Lula, porém, representava uma nova geração. Sua força vinha principalmente dos trabalhadores, dos sindicatos e de um partido que havia crescido rapidamente durante a redemocratização. O PT ainda era jovem, mas sua capacidade de mobilização chamava atenção. A eleição começou com um cenário completamente fragmentado. Diversos candidatos disputavam o voto dos brasileiros, enquanto Fernando Collor de Mello começava a ganhar força nacionalmente. Collor apresentava-se como uma alternativa de renovação e conseguiu ocupar rapidamente uma posição de destaque nas pesquisas. Enquanto Collor avançava, a verdadeira batalha acontecia pela segunda vaga no segundo turno. Lula e Brizola estavam próximos. Muito próximos. A disputa entre os dois passou a ser acompanhada com enorme atenção. Cada pesquisa aumentava a tensão. Cada mudança de posição poderia representar a diferença entre continuar na corrida presidencial ou ser eliminado. Brizola tinha uma vantagem importante: seu nome era conhecido em praticamente todo o país. Sua carreira política era longa e sua imagem estava consolidada. Lula, por outro lado, precisava convencer o eleitorado de que um líder sindical poderia chegar à presidência da República. E conseguiu. A campanha petista cresceu durante a reta final. Lula passou a conquistar espaço entre trabalhadores, jovens e setores que desejavam uma mudança profunda na política brasileira. O discurso de transformação encontrou um país cansado da inflação, da crise econômica e dos problemas sociais. Mas Brizola não estava disposto a entregar a disputa. O primeiro turno chegou e os brasileiros foram às urnas. Collor terminou na liderança. A grande surpresa, entretanto, estava na disputa pela segunda colocação. Lula conseguiu terminar à frente de Brizola, mas por uma margem extremamente pequena. Lula recebeu aproximadamente 11,6 milhões de votos, enquanto Brizola ficou com cerca de 11,2 milhões. A diferença foi de apenas algumas centenas de milhares de votos em uma eleição que mobilizou dezenas de milhões de brasileiros. Em termos percentuais, Lula ficou com aproximadamente 16,1% dos votos válidos, enquanto Brizola alcançou cerca de 15,5%. Era uma diferença pequena demais para passar despercebida. Lula havia conseguido a segunda vaga, mas quase ficou de fora. Bastava uma mudança relativamente pequena na distribuição dos votos para que o resultado fosse invertido. Se Brizola tivesse conquistado uma parcela maior dos eleitores, poderia ter terminado na frente de Lula e enfrentado Collor no segundo turno. E essa possibilidade muda completamente a dimensão daquele resultado. Porque, naquele momento, não estava em jogo apenas quem seria o segundo colocado. Estava em jogo o futuro político de duas das maiores lideranças da esquerda brasileira. Para Lula, aqueles votos representaram uma vitória histórica. Pela primeira vez, ele chegava ao segundo turno de uma eleição presidencial. Para Brizola, aqueles mesmos números representavam uma derrota por uma margem dolorosamente pequena. A diferença entre os dois foi tão apertada que o resultado ficou marcado como um dos grandes momentos da eleição de 1989. Imagine o cenário alternativo. Brizola poderia ter terminado em segundo lugar. Poderia ter enfrentado Collor diretamente. Seus discursos, sua experiência e sua história política poderiam ter dominado a segunda etapa da eleição. Lula, nesse cenário, estaria fora da disputa presidencial. E talvez a história política brasileira tivesse seguido um caminho completamente diferente. A eleição de 1989 foi justamente marcada por essas pequenas diferenças. Não existia apenas uma grande disputa entre Collor e seus adversários. Existiam várias batalhas acontecendo simultaneamente. E uma das mais importantes aconteceu entre Lula e Brizola. Era uma disputa entre duas gerações da esquerda. Brizola representava uma tradição política construída ao longo de décadas. Lula representava uma nova força que havia surgido no movimento sindical e que começava a ocupar espaço no cenário nacional. O resultado mostrou que essa nova força havia chegado para ficar. Lula terminou à frente por uma diferença relativamente pequena, mas suficiente para colocá-lo diante de Collor. A partir daquele momento, a campanha mudou completamente de dimensão.
O candidato do PT precisava conquistar os eleitores dos outros candidatos, enquanto Collor tentava manter sua vantagem e impedir o crescimento de Lula. Brizola, mesmo derrotado, tornou-se uma figura importante naquele novo cenário. Seus milhões de votos representavam uma parcela significativa do eleitorado brasileiro. Mas a história já estava definida. Lula estava no segundo turno. Brizola estava fora. E tudo havia sido decidido por uma diferença de votos que, olhando para o tamanho daquela eleição, parecia pequena. Essa é uma das grandes curiosidades da eleição presidencial de 1989. Lula ficou muito perto de não chegar ao segundo turno. Apenas uma pequena mudança na votação poderia ter colocado Brizola no seu lugar. Não se tratava de uma diferença de milhões de votos. Eram algumas centenas de milhares. Em uma eleição presidencial, isso pode parecer muito. Mas, diante de dezenas de milhões de eleitores, era uma margem extremamente estreita. Foi uma daquelas eleições em que a história poderia ter tomado outro caminho. Se Brizola tivesse conseguido virar aquela diferença, talvez fosse seu nome que estivesse disputando a presidência contra Collor. Lula teria sido eliminado ainda no primeiro turno. E o Brasil conheceria uma história política completamente diferente. Mas não foi isso que aconteceu. Lula venceu a disputa interna pela segunda vaga e avançou. Aquele momento marcou a consolidação do PT como uma das principais forças políticas do país e transformou Lula em um dos nomes mais importantes da política brasileira. Brizola continuou sendo uma liderança de enorme relevância, mas aquela pequena diferença de votos ficou registrada como uma das grandes oportunidades que escaparam por pouco. No fim, a eleição de 1989 mostrou uma verdade que muitas vezes passa despercebida na política: grandes mudanças podem depender de pequenas diferenças. Entre Lula e Brizola, foram poucos votos diante do tamanho do eleitorado. Mas foram votos suficientes para decidir quem continuaria na corrida pela presidência. Lula quase ficou pelo caminho. Brizola quase chegou ao segundo turno. E por uma margem apertada, a história escolheu Lula.